Larissa Rodrigues, mais uma vez para conversar com a gente. Larissa, conta pra gente o que está acontecendo aí em Brasília em uma outra seara. Gostaria de olhar para o Ministério da Fazenda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o aporte do Tesouro aos Correios deve ser menor que aqueles 6 bilhões originalmente ventilados pela estatal. A gente está falando de uma empresa que passa por uma dificuldade muito grande, né, Larissa, com um problema estrutural no seu modelo de negócios e que não vai conseguir ser sanado da noite para o dia. Temos falado bastante sobre a dificuldade da empresa de captar recursos e de um esforço do governo federal para tentar reduzir um pouco esse rombo que seja. E ainda por cima a gente teve o presidente Lula recentemente negando ali, estava mencionando no início do jornal, negando a corrupção que a gente viu na Petrobras, num momento delicado para muitas estatais, inclusive os Correios. Traz para a gente então, Larissa, o que você tem de informação a respeito desse tema? A gente trouxe aqui, durante o fim de semana, a informação de que, com aquele empréstimo de 20 bilhões negado nesse primeiro momento pelo próprio Ministério da Fazenda, por conta dos juros mais altos do que o praticado normalmente no mercado, que os Correios agora estão contando com uma verba de repasse direto dos cofres públicos. Então, que o Tesouro Nacional iria ali, num primeiro momento, socorrer os Correios para que paguem, inclusive, porque não há dinheiro em caixa, a segunda parcela do 13º dos funcionários, para depois, no segundo momento, depois desse aporte do governo, conseguir um empréstimo menor em valor e menor em juros a ser cobrado também por esse pagamento. Nós trouxemos essa informação. Ontem, essa informação ela foi confirmada de forma oficial por uma entrevista do ministro da Fazenda que a gente vê na imagem. Logo depois, inclusive, vamos falar disso mais tarde aqui no jornal também, de reunião ali com demais ministros e o comando do Congresso Nacional, porque o Ministério da Fazenda está contando com a aprovação de alguns projetos no Congresso para ter dinheiro em caixa. Mas dois detalhes me chamaram a atenção nessa entrevista do ministro Fernando Haddad. No primeiro momento, o Haddad disse que o valor pode ser menor que 6 bilhões. Os Correios, já confirmei com algumas fontes, precisa, segundo eles, de pelo menos 6 bilhões, que é o déficit, que é o prejuízo que a empresa registrou só em 2025. E depois que ele deixa em aberto de que forma seria o envio dessa verba para os Correios. E por que isso é importante? Quando se fala, como a Haddad disse ontem, da possibilidade de ser via um PLN, que é um projeto de lei ali do Congresso, isso entraria nas contas públicas, nos cálculos, para garantir, por exemplo, meta fiscal, se de fato as contas estão como manda a legislação. Porque se vai por outra via, de fato, ali até uma medida provisória, quem sabe, não entra no cálculo. Aí facilita o governo fechar as contas ali no 0 a 0, não gastar mais que arrecada. E depois que ele deixa em aberto também a possibilidade de um empréstimo ainda em 2026. Já as minhas fontes ali nos Correios disseram que não tem nada andando sobre esse empréstimo, depois que se reduziram, pediram ali, exigiram o Tesouro Nacional um empréstimo com juro menor, e a gente precisa dessa verba do Ministério da Fazenda, porque não tem outro caminho. Então fica tudo muito em aberto, sendo que os Correios não vê outro caminho nesse momento para fechar as contas e pagar mais uma vez funcionários. O que é, não está tendo dinheiro para nada. Pagar fornecedor não estão nem falando, estão falando em quitar os direitos trabalhistas dos funcionários que são CLT dentro da empresa. Para encerrar, é importante a gente destacar, mais uma vez a Haddad voltou a falar do plano de reestruturação dos Correios. Os Correios já garantiram que vão fechar pelo menos 1.000 agências e se ampliou a possibilidade daqueles funcionários aderirem a um plano de demissão voluntária, de 10 mil para 15 mil. Clarissa.